que você entende do significado do Salmo 138? Davi vivamente louva o Senhor de forma pública. Ele faz isso diante de um grupo que se refere ao uso do termo Elohim, que tem vários significados. Aqui pode significar divindades menores e falsas, ou seres espirituais, ou homens influentes e poderosos. Davi também louva o Senhor por seu amor constante e leal, usando o importante termo Esed. Embora o templo não tenha sido construído durante a vida de Davi, a palavra traduzida como templo ou santuário também é usada para se referir ao tabernáculo. 1 Samuel capítulo 1 versículo 24. Como o Senhor provou seu amor por Davi, 2 Samuel capítulo 5 versículo 12, capítulo 7 versículos 12 ao 16. A fé e a determinação de Davi são fortalecidas. Salmo capítulo 138 versículos 1 ao 3. O que você entende do significado do Salmo 138? Durante a vida de Davi, nações inimigas cercaram Israel. 2 Samuel capítulo 8 versículos 1 ao 10. Elas rejeitaram o único Deus verdadeiro. Deuteronômio capítulo 18 versículos 9 ao 14. Um dia, todas as nações e reis admitirão que Deus é Deus. Isaías capítulo 45 versículo 23. Salmo capítulo 22 versículo 27. Davi anseia por esse dia quando a misericórdia e a bondade do Senhor serão aclamadas ao redor do mundo. Salmo capítulo 138 versículos 4 ao 6. Davi declarou sua confiança em Deus no Salmo 23, Salmo capítulo 23 versículo 4. Esta canção ecoa essa ideia. Davi está confiante nos planos de Deus. Novamente, Davi menciona o amor consistente e eterno expresso pelo Senhor. Davi confiará que Deus não tem intenção de desperdiçar o trabalho que ele fez até agora. Salmo capítulo 138, versículos 7 ao 8. O que você entende do significado do Salmo 138? Contexto do verso. O Salmo capítulo 138 versículos 1 ao 3 expressa o louvor público de Davi a Deus, por sua salvação e amor consistente. Esse cuidado constante vem da palavra hebraica Esed. O primeiro versículo usa o termo Elohim, que pode se referir a Deus, deuses fictícios, seres espirituais ou pessoas importantes. Qualquer um ou todos esses podem ser aplicados neste caso. O termo traduzido como templo ou santuário também é usado em referência ao tabernáculo. 1 Samuel capítulo 1 versículo 24. O Salmo capítulo 138 versículos 4 e 6 antecipa quando todos os reis e nações da terra louvarão o único Deus verdadeiro. Isaías capítulo 45 versículo 23, Salmo capítulo 22 versículo 27. Eles reconhecerão a bondade do Senhor. Salmo capítulo 34 versículo 8, capítulo 100 versículo 5, e a glória, Êxodo capítulo 15 versículo 11, Salmo capítulo 113 versículo 4. Seu cuidado por todas as pessoas, mesmo as humildes, também será aclamado. Êxodo capítulo 34 versículo 6, Provérbios capítulo 3 versículo 34, Salmo capítulo 76 versículos 8 e 9. O Salmo capítulo 138 versículos 7 e 8 expressa confiança com uma declaração semelhante aos outros salmos de Davi. Salmo capítulo 23 versículo 4, capítulo 27 versículo 3. Davi experimentou muito perigo durante sua vida. 1 Samuel capítulo 17 versículo 44, capítulo 19 versículos 1 e 2, capítulo 11, capítulo 30 versículos 5 e 6, 2 Samuel capítulo 5 versículo 17, capítulo 15 versículos 13 e 14.
No entanto, ele também viu a proteção e a orientação do Senhor. 1 Samuel capítulo 17 versículos 37, 50 e 51. Capítulo 23 versículo 2, capítulo 30 versículo 8. Esses eventos corresponderam às promessas que o Senhor havia feito. 2 Samuel capítulo 5 versículo 12, capítulo 7 versículos 12 ao 16. Davi está confiante de que Deus realizaria sua vontade, então ele simplesmente ora para que o Senhor continue com suas obras. O que você entende do significado do Salmo 138? Resumo do capítulo. Davi louva publicamente a Deus por sua fidelidade e salvação. Um dia, todos os governantes de todas as nações reconhecerão o Senhor. Eles reconhecerão sua bondade e misericórdia. Apesar dos problemas, Davi está confiante no plano do Senhor. Deus tem um propósito para a vida de Davi, então ele está contente em orar por ajuda e descansar no amor leal de Deus. O que você entende do significado do Salmo 138? Contexto do capítulo. Esta seção, Salmos capítulo 138 versículo 145, de canções é atribuída a Davi. O Salmo 108 compartilha temas básicos com os versos iniciais desta entrada. As partes posteriores deste salmo ecoam os pensamentos de Davi, Salmo capítulo 23 versículo 4, no Salmo 23. Nenhum momento específico está vinculado a este salmo. Davi pode tê-lo escrito enquanto pensava nos muitos inimigos vizinhos de Israel. 2 Samuel capítulo 5 versículo 6, capítulo 8 versículos 1 e 2. O primeiro verso usa a palavra Elohim, que pode se referir ao Senhor Deus. Gênesis capítulo 1 versículo 1, as divindades em geral. Deuteronômio capítulo 5 versículo 7, aos seres espirituais. Salmo capítulo 8 versículo 5, ou a pessoas importantes. Gênesis capítulo 23 versículo 6. O que você entende do significado do Salmo 138? Resumo do livro. O livro dos Salmos é composto de canções, hinos ou poemas individuais, cada um dos quais é um salmo em si mesmo. Essas obras contêm uma grande variedade de temas. Alguns salmos focam em louvar e adorar a Deus. Outros clamam em angústia pela dor da vida. Ainda outros salmos aguardam ansiosamente a vinda do Messias. Embora alguns salmos sejam relacionados, cada um tem seu próprio contexto histórico e bíblico.